Olá, eu sou a professora Simone de Andrade e nós vamos falar um pouquinho de uma aula de biologia para o primeiro ano do ensino médio. Bom, o tema que iremos tratar é sobre a origem da vida. Quando a gente fala em origem da vida, vem várias coisas na nossa mente. Vem, por exemplo, a origem da espécie humana, que pode ter vindo descendente dos macacos. A gente tem a história do Big Bang. Alguns já lembram de formas físicas já desenvolvidas, porque muitas das vezes a gente lembra já da pessoa já desenvolvida, de uma espécie já em desenvolvimento, como filhotes de algum animal, como um bebê recém-nascido, um filhote de planta. Então, assim, mas o que a gente precisa entender? É quando essa vida chegou ao nosso planeta e como que ela surgiu. Bom, há milhares e milhares de anos atrás, né, não existia vida no planeta Terra. A teoria mais aceita e que eles acreditam é que houve colisões com o nosso planeta. E nessas colisões, acredita-se que asteroides, cometas que colidiram com o planeta continham em sua estrutura moléculas que foram primordiais para o surgimento da vida. Porém, mais importante do que saber quando que surgiu a vida no planeta Terra é como que a vida surgiu no planeta Terra. Para responder assim como que ela surgiu, a gente tem que pensar em algumas coisas. Algumas coisas como assim? A primeira dessas coisas ela surgiu de que forma? Bom, ela surgiu por moléculas. Então, quais moléculas que poderiam ter sido encontrada nessa atmosfera primitiva, nessas colisões que surgiram nessa atmosfera primitiva? Provavelmente, se a gente for estudar, a gente vai se deparar com algumas moléculas que inclusive já são conhecidas hoje, como a molécula de água, que é o H2O, que aqui está representado por esse modelo aqui feito de biscuit. Nós temos a molécula também do CO2, gás carbônico, do fosfato, do nitrogênio. E assim, e acredita que esses também não eram os únicos, as únicas moléculas, os únicos elementos que foram encontrados nessa atmosfera primitiva. Acredita-se que muitos outros também contribuíram para o surgimento da vida. Para mim poder entender tudo isso, eu preciso voltar na parte um pouquinho da ciência para compreender alguns termos. Por exemplo, como base molecular. Nós sabemos que tudo começou com pequenas moléculas, com elementos que não são visíveis a olho nu. E que a união desses elementos, eles resultam em tudo que podemos ver com vida hoje. Bom, então vamos entender o que é moléculas, como que elas são compostas. Bom, elas estão agrupadas numa base molecular. Quando fala em base molecular, devemos compreender que ela é composta por elementos químicos muito importantes, que são a água, vitaminas, sais minerais, ácidos nucleicos. Só que essas moléculas, quando eu falo, por exemplo, em água, eu vejo aqui que ela é composta por dois elementos, hidrogênio, H2, né, dois hidrogênios, e o gás carbônico. Esses elementos, eles estão disponibilizados na nossa tabela periódica, como mostra o quadro aqui atrás de mim. Então, quando eu falo em elementos, para poder formar essa base molecular, essas moléculas, esses elementos se agruparam, formaram as moléculas para poder ter essa base molecular. Então, a tabela periódica, como vocês veem aqui, ela tem todos os elementos que são encontrados no planeta Terra. Porém, é muito importante que vocês se atentem que esses elementos, eles estão dispostos na tabela de forma individual.
Por exemplo, aqui, o hidrogênio, é esse primeiro quadradinho aqui. O hidrogênio, ele tá aqui sozinho. O oxigênio, ele está aqui também sozinho, né? Quando ele junta, ele forma o quê? A molécula de água. Então, a união desses elementos é que formam as moléculas que iremos ver a seguir. A molécula de água, como a gente já mostrou aqui, ela é a substância mais abundante dentro e fora do corpo dos seres vivos. O surgimento, a manutenção da vida no planeta Terra está intimamente ligado com a água. E a molécula de água, como eu já citei agora há pouco, ela é formada por 2 átomos de hidrogênio e um de gás carbônico, de oxigênio, perdão. 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Ela tem grande poder de dissolução de outras substâncias. Como assim? Vamos lembrar quando eu pego uma colherinha de sal ou de açúcar e coloco aquele composto, o sal ou o açúcar num copo de água. Quando eu misturo, ela vai se dissolver. Então, ela tem um grande poder de dissolução. Por isso que ela é chamada de solvente universal. Bom, a molécula de água está aqui, como vocês já viram. Eu já mostrei para vocês como que a gente localiza ela na tabela periódica. E agora nós vamos falar de outro elemento, de outra base molecular, que são os sais minerais. O que são os sais minerais? Os sais minerais são substâncias inorgânicas. O que são substâncias inorgânicas, professora? São substâncias que não apresentam o átomo de carbono em sua composição. O átomo de carbono é esse aqui, ó. Ele é um átomo com 4 ligações. Ele é tetra. Significa que ele pode fazer 4 ligações. Ele pode se ligar, por exemplo, a 4 hidrogênios, né? Então, ele tem essa capacidade de fazer 4 ligações. Os sais minerais, eles podem ocorrer dissolvidos em água. Quando isso ocorre, a gente fala que são chamados de íons, que eles são os íons. E eles são fundamentais para o metabolismo celular, que a gente vai ver quando iremos falar sobre as células. Alguns sais minerais são muito importantes para o homem. Por exemplo, o cálcio, que forma ossos e dentes. O sódio, que ele mantém o equilíbrio dos líquidos no corpo e também ele controla os impulsos nervosos. O cloro, aqui ó, eu tenho todos esses elementos aqui na tabela periódica. Aqui ó, o cloro aqui ó. O cloro, ele forma o ácido clorídrico no estômago, que vai ajudar na digestão do alimento que você comeu. Eu tenho o magnésio, que ajuda na formação dos ossos e também atua na forma a clorofila nas plantas, que a gente está direcionando o estudo aqui, pensando na espécie humana. Mas todos esses elementos contribuíram para a vida como um todo. Nós temos o ferro, que é muito importante aí na questão da anemia. Nós temos o iodo, que compõe aí, importantíssimo para a regulação dos hormônios da tireoide. A tireoide é uma glândula que fica aqui no nosso pescoço e ela que mantém aí o nosso organismo na sequência de trabalho. Então, assim, os sais minerais, eles são de extrema importância para nós. As vitaminas. O que são as vitaminas? As vitaminas são compostos orgânicos que têm a presença de carbono, né? Porque são orgânicos e não inorgânicos, mas não são sintetizados pelo organismo. Eles entram para nós na nossa alimentação. E elas são divididas em vitaminas lipossolúveis e vitaminas hidrossolúveis. Lipossolúveis, lipo,
me lembra lipídios, gordura, que já vamos ver logo adiante. São vitaminas solúveis em gorduras que podem ser armazenadas. Algumas que se destacam como a vitamina A, D, E e K. E as vitaminas hidrossolúveis? São vitaminas solúveis em água, não podem ser armazenadas no nosso organismo. Por exemplo, vitaminas do complexo B, vitamina C, elas são absorvidas, mas são excretadas rapidamente. Então, rapidamente você transpira, excreta ela, você pode fazer xixi, você vai estar eliminando essa vitamina rapidamente do seu organismo. Bom, as vitaminas lipossolúveis, a vitamina composta aí pela vitamina A, D, E e K tem algumas peculiaridades. Por exemplo, a vitamina A combate radicais livres, atua na formação dos ossos e peles, atua nas funções da retina para a gente enxergar bem. A vitamina B atua na regulação do cálcio no sangue e dos ossos. Por exemplo, a vitamina D, ela tem algo assim bem interessante, que é, para tornar ela ativa, você deve tomar sol. Então, assim, não adianta só eu tomar vitamina D, eu tenho que tomar o sol, mas o sol dentro daquele período que é considerado saudável. Até as 10 da manhã, de manhã, e à tarde, a partir das 16 horas. Nesse intervalo, a incidência de raios ultravioletas pode se tornar cancerígeno para a tua pele, então não podemos tomar sol. A vitamina E, ela atua como agente antioxidante no nosso organismo. A vitamina K previne osteoporoses, atua na regulação do sangue. Então, essas são as lipossolúveis. E as vitaminas hidrossolúveis são vitaminas do B1, B3, B12, uma muito famosa, a vitamina C, que fortalece o sistema imunológico, combate os radicais livres, aumenta a absorção de ferro pelo organismo. A vitamina B12, ela atua na multiplicação celular, na formação de hemácias. Então, assim, essas vitaminas, elas são muito importantes também para o homem, porém, por isso que a gente tem que lembrar sempre que elas são condicionadas, incluídas ao nosso organismo pela alimentação, e por isso devemos ter uma alimentação rica em nutrientes, uma alimentação rica em cores. Por isso que a gente vê os nutricionistas falando para a gente ter uma alimentação rica em cores. Existem também os ácidos nucleicos, que é composto aí do DNA, o ácido desoxirribonucleico, e o RNA, que é o ácido ribonucleico. A gente vai falar bem superficialzinho sobre ele, porque nós iremos estudá-los em genética de forma mais detalhada. Mas o DNA, a gente sabe que é o principal constituinte aí dos cromossomos, onde os genes, a informação genética está. O RNA participa principalmente do processo da síntese de proteínas. Ambos são formados por várias unidades chamadas nucleotídeos. Bom, eu citei agora há pouco os lipídios, que são de extrema importância para os seres vivos. A gordura, né, ela é de extrema importância. Entre as suas funções, destaca aí o fornecimento de energia para o corpo, a síntese de hormônios, e elas podem ser encontradas de muitas formas. Geralmente a gente encontra ela onde? Com mais facilidade nas proteínas, na carne, mas ela é encontrada aí na gema do ovo, ela é encontrada em castanhas. Castanhas são ricas em proteínas, óleos vegetais, entre outros. Portanto, a gente deve se atentar que o seu consumo deve ser muito equilibrado, porque o consumo em excesso pode gerar doenças cardiovasculares. Mas ela é de suma importância aí para o ser humano, para os mamíferos, os ursos mesmo. Para poder hibernar, o urso precisa de uma grande quantidade aí de lipídios. Ele tem que ter aquela proteção de gordura para que ele consiga ficar hibernado durante o inverno.
Bom, as proteínas, quando a gente fala de proteínas, a gente lembra do bife, a gente lembra do ovo, a gente lembra, então, passa pela cabeça da gente esses elementos. E sim, se a gente for analisar ele feito de biscuit, o modelo é mais ou menos isso aqui, como se fosse uma espiral, né? Ele é bem simplesinho aí de fazer. E as proteínas, elas é um tipo de substância formada a partir de aminoácidos que ficam ligados entre si. Então podemos dizer o quê? Que as proteínas são compostas por moléculas de carbono, né? Essas moléculas de hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Essas moléculas também estão presentes aqui na tabelinha periódica. Bom, como vocês puderam ver, a gente também precisa, para nossa alimentação e para manutenção dessa vida, para ver como que ela formou, de algo bem comumzinho chamado carboidratos. Quando eu falo de carboidratos, eu posso falar também eles como hidratos de carbono, glicídios ou sacarídeos. Eles são moléculas formadas aí por compostos orgânicos como carbono, hidrogênio e oxigênio. Estão presentes em muitos alimentos, sejam assim de origem natural ou de forma derivada. Por exemplo, origem natural, eu vou lembrar do arroz, eu vou lembrar dos grãos, eu vou lembrar das frutas, eu vou lembrar do tubérculo como a batata, a mandioca, eu vou lembrar também das formas derivadas. Então, a forma natural, por exemplo, aqui, ó, o arroz. O arroz, ele é uma forma natural de carboidrato, mas ao mesmo tempo eu posso lembrar também de um pãozinho. O pãozinho é uma forma derivada, é uma forma que foi confeccionado com a farinha, né? Outra forma derivada muito comum na nossa mesa, de todo mundo, é o macarrão. O macarrão também, ele está aí bem presente na nossa alimentação e é uma forma rica de carboidrato. Os carboidratos, eles são muito importantes, eles geram energia para o corpo, atua essencialmente no funcionamento do cérebro, porque o cérebro, ele utiliza o hidrato de carbono presente no carboidrato como combustível para trabalhar. Então, meu cérebro, ele fica mais ativo se eu tenho consumo regular e saudável de carboidratos, né? Bom, então, o que eu gostaria que vocês entendessem é que para poder ter vida, para poder entender a origem da vida, eu preciso compreender que eu precisei de toda uma base molecular, que eu precisei de elementos químicos que vieram de formas primitivas. Essas formas a gente não vai debatê-las, que tem algumas de cunho religioso, tem algumas de cunho científicos, um acredita de uma forma ou de outra. É melhor que a gente debata isso para uma aula específica sobre isso, mas que a gente precisa compreender que essas moléculas são primordiais, sais minerais, as moléculas aí de água, gás carbônico, elas são as vitaminas, os ácidos nucleicos, carboidratos, são muito importantes para que para que a vida se mantenha. E eu vou deixar uma tarefinha aqui com vocês. A tarefinha se diz o seguinte: eu quero que elaborem com biscuit, massinha de biscuit ou outro tipo de massa que fica durinha assim quando tiver seca, moléculas, tipo moléculas de carbono, moléculas de água. Vocês podem também fazer aí a molécula do hidrogênio, que é facinho também. Vocês podem fazer a molécula de nitrogênio também. Olha aqui, ó, nitrogênio interessante, que são tripla ligação, são 3 ligações. Vocês podem confeccionar pãezinhos também feito de massinha, simbolizando. Para quê? Eu quero que façam cartazes também
Cada aluno eu quero que faça um cartaz da tabela periódica feito à mão para que vocês memorizem esses elementos, a maior quantidade de elementos que puder. Façam pelo menos três moléculas, façam pelo menos 3 moléculas de algum componente ou alguma representação dessa base da nossa vida, para que a gente possa colocar tudo em exposição na nossa próxima feira de ciência. No mais, meu muito obrigado e até a próxima.